Bom, essa é a primeira aula então sobre geradores síncronos, tá? De uma série de videoaulas que eu vou estar fazendo, onde a gente vai estar abordando ali bastante assuntos ali, tá? Em relação a essa máquina elétrica, começando com aspectos introdutórios, depois circuito elétrico equivalente, diagramas fasoriais, ensaios para a determinação dos parâmetros, né, do equivalente elétrico do gerador, fluxo de potência e perdas, operação individual em paralelo, né, paralelo com barramento infinito ou com outros geradores, estabilidade transitória também, que é um assunto bem importante. Então eu espero estar conseguindo abordar a maioria desses, pelo menos a maioria desses tópicos aqui nas próximas aulas, tá? Antes de começar a assistir, tá, esses vídeos sobre os geradores, eu recomendo que vocês assistam a outro vídeo que eu fiz sobre máquinas AC, tá? Que lá eu falo bastante ali da questão do comportamento ali da parte do campo magnético gerante ali das máquinas AC, tá? Que tem um estator igual. Então seria bom dar uma olhada naquele vídeo lá antes de começar a assistir esses vídeos sobre o gerador síncrono. Bom, então uma visão geral, tá, do gerador síncrono aqui está sendo mostrado, tá, as duas partes que compõem ele, o estator e o rotor. O gerador síncrono ele é sem dúvida a máquina elétrica mais utilizada, né, na geração de energia, então por isso a gente vai estar estudando ali, abordando bastante coisa sobre ele, tá. Então aqui do funcionamento básico dessa máquina, tá? A gente tem um rotor com um campo CC, tá? Por que aqui está escrito campo CC, né? Porque a corrente elétrica que vai ter nas bobinas aqui, que vai ter no rotor, é uma corrente contínua, logo ela vai gerar um campo magnético contínuo, tá? E quando esse rotor for posto a girar, esse campo magnético contínuo vai estar gerando um fluxo magnético aqui no ar, né? Quando ele vai estar passando pelo ar, esse fluxo vai estar atravessando essas espiras aqui, tá? Que são bobinas fixas que vão estar no estator. E quando esse fluxo magnético estiver atravessando essas espiras aqui, a gente vai ter um conjunto de tensões senoidais, tá? Que vão ser induzidas nessas espiras aqui. Tá? Aqui a gente tem três enrolamentos separados fisicamente 120 graus, logo a gente vai ter três tensões elétricas defasadas 120 graus uma das outras. E pelo fato do movimento ser rotatório aqui, né, a gente vai ter então tensões elétricas senoidais aqui sendo induzidas nessas bobinas aqui, tá? Muito embora o campo aqui seja contínuo, tá? Ele não varia. Mas quando isso aqui estiver girando, tá? O fluxo que vai estar cortando a seção, a área dessas espiras aqui vai ser um fluxo senoidal. Logo a tensão induzida aqui nas bobinas do estator, tá? Ou da armadura, elas vão ser senoidais. Então aqui a armadura, a parte onde tem a bobina que a gente vai extrair potência elétrica, tá? Da máquina, e aqui o rotor, onde vai ter o enrolamento de campo, tá? Bom, alguns conceitos básicos, tá? Por que a gente fala em máquina síncrona, tá? É síncrono, pois a frequência elétrica das tensões geradas estão de acordo com a velocidade de rotação do eixo, tá? Isso talvez faça mais sentido quando a gente fala na questão do motor, tá? Porque se a gente tiver a máquina síncrona operando com o motor, a gente sabe que a velocidade de rotação do eixo é igual à velocidade de rotação do campo magnético girante, tá? E nos motores assíncronos, né, os motores de indução, a gente sabe que a velocidade do eixo aqui ela vai ser menor, né, do que a velocidade do campo magnético girante, porque vai existir escorregamento. No caso das máquinas síncronas, tá, então a velocidade do eixo está sincronizada com a velocidade de rotação desse campo magnético, né, que é de acordo com a frequência das tensões e correntes que eu tenho no estator. Então a fonte, tá, de potência mecânica do gerador, que eu vou chamar de máquina primária ou máquina motriz, ela pode ser um motor a diesel, uma turbina a vapor, uma turbina hidráulica, assim por diante, tá? Essa máquina deve ser capaz de manter a velocidade de rotação do gerador constante, independente do consumo de potência ativa. Tá, por que eu tenho que manter a velocidade constante? Porque a gente vai ver mais à frente, através de equações, né, que a velocidade, tá, que a minha máquina, que vai estar acoplada aqui nesse eixo aqui, né, no rotor da máquina, fazendo esse rotor girar. Essa velocidade, tá, ela vai estar atrelada com a frequência elétrica que eu vou gerar aqui nessas tensões induzidas no estator. Então essa velocidade, para ter uma frequência constante, a velocidade tem que ser constante, tá? Isso independente do consumo de potência ativa, porque cada vez que eu vou aumentando o consumo de potência ativa da carga que vai estar ligada aqui no estator, né, nos terminais do estator, cada vez vai ficando mais pesado, né, para a máquina primária que vai estar acoplada nesse eixo. Então a tendência dela é perder velocidade, só que
eu tenho que compensar, tá, essa potência aqui que eu vou, elétrica ativa que eu vou estar consumindo a mais, botando mais potência mecânica, aumentando o torque aqui, né, para que minha velocidade acabe não baixando aqui no, no eixo aqui, para mim não, para a frequência da tensão aqui não cair, tá. Bom, características gerais, tá? Então, um campo produzido no rotor, tá? Esse campo ele pode ser produzido por ímãs permanentes no rotor ou pode ser uma bobina com excitatriz, tá? E quando eu estiver falando em rolamento de campo, é a mesma coisa que enrolamento de rotor, porque o campo, né, enrolamento, essa bobina que produz o campo contínuo, ele vai estar no rotor. E enrolamento de armadura, tá? A armadura, a definição dela é o local onde a gente extrai ou injeta a potência elétrica ativa, tá? Em corrente alternada na máquina elétrica, tá? Então, no caso do gerador síncrono, né, e das máquinas AC, de um modo geral, o enrolamento de armadura vai estar no estator, tá? Na parte fixa da máquina. E o rotor, tá? Ele ainda pode ser de dois tipos aqui para minha máquina síncrona. Pode ser de polos lisos, que está sendo representado aqui, né? Onde a gente tem os condutores aqui que formam a bobina de campo vão estar alojados em ranhuras que a gente tem ao longo da máquina, né? Que são espaços ali, furos aqui no meio do rotor para encaixar esses condutores, tá? E a corrente elétrica contínua que vai estar aqui vai estar formando esse ímã aqui, né? Esse polo magnético que eu estou chamando de BR, onde tem um norte e um sul. Tá aqui uma corrente entrando e aqui uma corrente saindo, né, por exemplo. Ou a gente pode ter o rotor, tá, de polos salientes, que é esse rotor aqui, com esse desenho aqui, onde tem essas partes salientes aqui no rotor, né, por isso que a gente diz polos salientes. Nesse caso aqui é um rotor aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos aqui, tá? A gente tem sempre o número de par de polos aqui, né, porque um norte sozinho, um sul sozinho não existe, né? A gente precisa sempre necessariamente um norte e um sul juntos, então é sempre o número de par aqui de polos no meu rotor, tá? Bom, aqui um esquema simplificado de uma excitatriz, tá? O que é uma excitatriz? Ela é um pequeno gerador alternado, tá? Um gerador AC que está acoplado no meio daquele gerador maior, no gerador principal, onde a armadura, tá, dessa excitatriz, esse pequeno gerador, ela vai estar ligada na saída de um retificador aqui de 6 pulsos, tá? Com um retificador trifásico aqui com 6 diodos. E a tensão contínua que eu vou ter aqui, né, resultado dessa retificação, vai ser a tensão que vai alimentar o enrolamento do rotor do meu gerador principal, né, para estar fornecendo a corrente elétrica contínua de campo aqui que eu preciso para minha máquina, para o meu gerador principal funcionar, né. Bom, outro conceito básico, tá, essa fórmula aqui ela é extremamente importante quando a gente fala de máquinas AC, tá, tanto máquinas síncronas como assíncronas. Ela me diz que a frequência elétrica das tensões e correntes que a gente vai ter no estator, que é esse cara aqui, ele é diretamente relacionado com a velocidade mecânica do campo magnético girante, né, que corresponde à velocidade do rotor, porque o rotor que está produzindo esse campo magnético girante, né, e vezes o número de polos da máquina dividido por 120. Então, quanto maior o número de polos, menor a velocidade que eu vou ter que girar o meu eixo para conseguir gerar a tensão em determinada frequência, tá? Então, geradores que não podem operar com velocidades muito altas ali, né, de rotação, isso é compensado colocando um número de polos maior, tá? Mas aqui é importante que fique claro aqui que o número de polos dessa equação é polos do estator, tá? Não é polos do rotor que nem a gente tinha visto na figura anterior aqui, tá? São polos da parte do estator, que é essa parte aqui. Então, para gerar uma tensão com frequência constante, tá, a gente deve manter a velocidade de rotação constante. Então, mantendo essa velocidade constante, o número de polos é sempre uma constante, eu vou ter uma frequência elétrica, né, das tensões no estator que vai ser constante. Aqui o valor da tensão induzida, tá? A gente viu naquele primeiro vídeo que eu indiquei para vocês lá das máquinas AC, que ela vem dessa expressão e depende desses fatores aqui, tá? Ela pode ser escrita desse jeito aqui, ou de forma simplificada através dessa expressão aqui, que é mais comum, tá? Ela vai me dizer que a tensão induzida numa fase, tá, do meu estator, ela depende de uma constante K, depende do valor do fluxo que é produzido no rotor ali, pelo enrolamento de campo do rotor, e depende da velocidade com que esse rotor é posto a girar, tá? Essa expressão, basicamente ela vem da lei de Faraday, tá? Ela pode ser deduzida a partir da lei de Faraday, tá? Para movimentos circulares, né, rotatórios, onde basicamente, tá, se
O que a lei de Faraday me diz? Ela me diz que a tensão induzida, tá, numa fase, ela depende basicamente da taxa de variação do fluxo e do número de espiras, tá? O número de espiras está ligado a essa constante K aqui, tá? Porque é sempre uma constante. Então esse N vai acabar fazendo parte desse K aqui. E o fluxo, tá? Quanto maior o fluxo, maior esse dφ aqui, maior esse termo. Então maior vai ser a derivada, maior o valor do E, da tensão induzida. Já esse dt aqui, ele está atrelado à velocidade com que esse fluxo está variando, que por sua vez está ligado à velocidade, né, com que esse rotor ali está sendo posto a girar. Então quanto maior a velocidade, menor vai ser esse dt, né, mais rápido o fluxo aqui vai variar, maior vai ser essa derivada, portanto também maior o valor da tensão induzida. Tá? Então, de uma forma básica, a tensão induzida numa fase depende do valor do fluxo, que é produzido pela corrente do rotor, e da velocidade de rotação ali que a máquina primária coloca o eixo do gerador para girar. Então, se ômega for expresso em radianos elétricos por segundo, a gente tem que o K vale isso daqui. Tá? Porque se a gente multiplicar por raiz de 2 dos dois lados aqui e fizer 2πf igual a ômega, tá? Porque o ômega é 2πf, então a gente vai ter que o K vale isso daqui. Ao passo que se ômega for expresso em radianos mecânicos por segundo, a gente vai ter então essa expressão aqui. Bom, tensão terminal, tá? A tensão terminal que aparece nos terminais do gerador com carga não é igual à tensão interna gerada EA. Então essa aqui é a tensão que eu vou estar gerando ali nas fases do estator, quando eu botar o eixo para girar e ligar o enrolamento de campo, né? Então ele vai estar me gerando uma tensão induzida aqui. Só que quando eu botar uma carga aqui, tá? Aqui é o terminal, os terminais que saem para fora do gerador, aqui é a impedância interna dele. Quando eu colocar uma carga aqui, essa carga vai produzir um consumo de corrente elétrica IA. Só que essa corrente elétrica aqui, tá? Ela vai me fazer, esse consumo de corrente vai fazer com que a tensão EA ela seja diferente da tensão terminal, que a gente vai chamar ao longo das aulas aqui de Vφ, tá? Isso acontece, tá? Uma série de fatores são responsáveis pela diferença entre EA e Vφ, dentre os quais a gente pode destacar a distorção do campo magnético do entreferro pela corrente que flui no estator, tá? Denominada reação de armadura, a alta indutância das bobinas da armadura, a resistência das bobinas da armadura e o efeito do formato dos polos salientes no rotor, tá? Então na próxima aula a gente vai estar investigando, tá, esses três primeiros efeitos aqui, e o quarto efeito vai ser ignorado porque a gente vai estar considerando ali que as máquinas são de polos lisos, tá, não de polos salientes. Se fosse considerado polos salientes também teria que haver uma correção ali nos cálculos ali da tensão induzida, mas a diferença seria pouca, tá, em relação a eu considerar aqui a questão dos polos lisos. Então na próxima aula a gente vai estar vendo isso daqui, tá? Esses três primeiros efeitos, tá? Como é que eles vão me modelar aqui o circuito equivalente do gerador. Então, por essa aula era isso, tá? Na próxima aula a gente continua. Valeu!